Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, com coisas incríveis acontecendo no mundo, com reflexos na nossa realidade política, econômica, social e criminal. Criminal especificamente em situações que envolvem a figura do ex-presidente da República, o inelegível, sua Orcrim e seu clã. O desespero está muito grande, eles não conseguem disfarçar, porque, para as pessoas mais atentas, quando alguém está fazendo muito barulho, estando ali em vias de tomar uma sanção, de sofrer alguma condenação, de ter algum tipo de pena ou prejuízo, isso não engana ninguém. As pessoas estão observando que são atos de desespero. E você que está sempre aqui no nosso Portal do José, que manda nos seus comentários algumas perguntas do tipo: por que essa criatura, o inelegível, ainda está solta? Por que ele não foi preso? Ele está atazanando a minha vida, a minha sanidade mental. Bom, isso acontece com muitos de nós, mas eu quero dizer para você que quando a figura for finalmente sentenciada e mandada para a cadeia, se ele não conseguir fugir, porque isso tem que estar no radar o tempo todo das autoridades aqui no nosso país, nós teremos uma diminuição de tensões aqui no Brasil. Isso porque o discurso dessa gente desesperada toda não terá mais efeito. Eles vão observar que tudo aquilo que eles estão fazendo, os ataques ao Tribunal Federal, os ministros da Suprema Corte, à imprensa, à esquerda, aos opositores, ao governo Lula, as ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, enfim, especificamente, que tudo isso não surtiu efeito. A figura será trancafiada, não ficará com mais direito de usar redes sociais, isso vai dar uma baixada na temperatura da sanidade mental de grande parte do povo brasileiro, que só quando isso acontecer a gente vai perceber. Agora, temos que ter paciência porque nós vivemos numa democracia e nós fizemos de tudo para a nossa democracia não ser destruída, e dentro da democracia, dentro do Estado democrático de direito, uma pessoa tem que ser condenada seguindo-se todos os ritos processuais. Isso está acontecendo. Já conversei com vocês que segunda-feira termina a última sessão de testemunhos, das testemunhas que foram arroladas sobre a Orcrim de Bolsonaro, e a partir daí teremos um procedimento chamado alegações finais, que são as últimas razões, as últimas considerações da Procuradoria-Geral da República, o órgão acusador, o Ministério Público, nesse processo, e também teremos as alegações finais das defesas, argumentando ali o que eles acham que ainda tem que ser questionado, enfim, que foi válido, que não foi válido, e aí partiremos para o julgamento. Então nós estamos numa fase final agora, fase derradeira. Então não vai dar para a criatura escapar. Agora, essa gente que está aqui no Brasil, eles estão conectados com os extremistas de direita fora do nosso país e acham que o empoderamento da extrema-direita lá fora poderá ou poderia alterar o resultado final da condenação de Bolsonaro, coisa que não irá acontecer. O que está acontecendo lá são muito mais atos de desespero daquele que eu mostrei hoje para vocês aqui, que está sendo mostrado para a humanidade como um imperador descerebrado, a figura de Donald Trump, do que alguém que seja um governante racional, humanista, preocupado de fato com seres humanos, enfim. Então, eles estão vendo que a sociedade norte-americana está num processo de corrosão já há muito tempo e acelerou-se esse processo de corrosão, com mais alarmes de outras nações estarem emergindo, estarem conseguindo cada vez mais um desenvolvimento para os seus povos e cada vez mais interação com outras nações, como é o caso da China. E hoje, uma matéria do New York Times, mostra uma coisa estarrecedora para muitas pessoas que não acompanhavam essa figura. Todos nós sabemos que o Elon Musk, o queridinho da extrema-direita aqui no Brasil, saiu do governo Trump. Uma hora para outra ele saiu. Tomou muitos prejuízos lá na empresa dele, depois que ele começou a se posicionar cada vez mais numa posição de extrema-direita, os negócios começaram a ficar muito piores. Ele deu uma sumida das redes sociais, você pode observar que ele nunca mais falou do Alexandre de Moraes, nunca mais falou do Brasil, nunca mais ligou para o Gustavo Gaia, né? Porque o Gustavo Gaia dizia que Elon Musk ligava para ele. E todos nós sabíamos que o senhor Elon Musk é uma pessoa muito liberal em relação ao consumo de drogas. Ele aparecia em podcasts com esse tipo de posicionamento aqui, né? That's all it is. Que eu já mostrei para vocês. The combination of tobacco. Bom, até aí, o que cada um faz com a sua vida
problema de cada pessoa, né? A questão das drogas no mundo tem sido tratada de forma absolutamente diversa. Nós vimos que nas sociedades onde há uma repressão absoluta, isso não resolve absolutamente nada, só causa mais mortes, mais destruição, afundam mais as nações. Enfim, nações que lidam isso de uma maneira mais sábia, mais racional, elas têm muito menos problemas sociais em relação ao uso de drogas. Bom, mas nos Estados Unidos isso é uma bandeira eterna dos norte-americanos, o combate às drogas, ao tráfico de drogas. Isso aí, enfim, tem muita gente que já escreveu sobre isso e que mostra que tudo não passa de um grande interesse econômico, de uma grande alienação que é propiciada através desse combate histérico, nunca resolveu absolutamente nada e movimenta uma indústria gigantesca da segurança, e aí vai discussões, serve como argumento para a intervenção dos Estados Unidos em outras nações e por aí vai. Drogas, campanha e dramas familiares. Como foi a participação de Elon Musk no governo americano? Gente, a notícia de hoje do New York Times. Quando Musk entrou na órbita do presidente Trump, sua vida privada ficou cada vez mais tumultuada e seu uso de drogas foi mais intenso do que se sabia anteriormente. Então, o Elon Musk foi flagrado algumas vezes com algumas caixinhas de remédios que são muito poderosos e que são drogas, mas são drogas lícitas, mas não deixam de ser drogas, né? E aí ele diz o seguinte, a matéria: ele também usava drogas com muito mais intensidade do que se sabia anteriormente, de acordo com pessoas familiarizadas com suas atividades. O consumo de drogas de Musk foi muito além do uso ocasional. Ele disse às pessoas que estava tomando tanta cetamina, um poderoso anestésico, que estava afetando sua bexiga, um efeito conhecido como uso crônico. Ele tomava êxtase e cogumelos psicodélicos e viajava com uma caixa de medicamentos diários que continha cerca de 20 pílulas, incluindo aquelas com marcas de estimulantes, Adderall e, de acordo com uma foto da caixa, de acordo com a caixa que as pessoas que o viram, né, naquela condição. Não está claro se Musk, de 53 anos, estava usando drogas quando se tornou um elemento fixo na Casa Branca este ano e recebeu o poder de reduzir a burocracia federal. Mas ele demonstrou um comportamento errático, insultando membros do gabinete, gesticulando como um nazi e distorcendo suas respostas em uma entrevista encenada. Ao mesmo tempo, a vida familiar de Musk tem se tornado cada vez mais tumultuada, pois ele tem negociado relacionamentos românticos sobrepostos e batalhas legais particulares envolvendo sua crescente prole de filhos, de acordo com documentos e entrevistas. A matéria diz o seguinte, que como o Elon Musk ele tem negócios, a empresa dele tem negócios em áreas sensíveis de segurança nacional dos Estados Unidos, quem lida com tecnologia, com foguete, com armas, enfim, com comunicação, tem que ser submetido aleatoriamente, periodicamente, a alguns exames de drogas, para ver se está consumindo algum tipo de drogas. E o Musk teria sido avisado, olha, você pode ser apanhado nessa história aí, vai ficar muito mal. E aí o que acontece? Ele saiu fora do governo. Como é que ele vai se tratar, o que ele vai fazer da vida dele? Nós não sabemos. Mas fato é que aqui no Brasil a criatura não disse mais absolutamente nada, né? Nunca mais postou nada, nunca mais fez ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, nunca mais fez gracejo, então deu uma sumida, deu uma apagada legal. Enfim, isso mostra com quem a extrema-direita do nosso país está conectada. Eduardo Bolsonaro sobre carta dos Estados Unidos ao Moraes. Tudo o que sempre alertamos. Essa gente continua ainda com esse troço da carta, gente. Eu já expliquei, impressionante como é que entra bolsonarista aqui no nosso portal e não entende. Aliás, querer que bolsonarista raiz consiga ter um pingo de racionalidade é até romantismo da nossa parte, né? Mas continuou escrevendo a criatura, o preço da ignorância. As sanções contra Moraes enviarão naturalmente um recado ao mundo. Tal qual a Venezuela passou em seu processo de virar uma ditadura e o Brasil atualmente encontra-se em estágio avançadíssimo, a credibilidade das instituições brasileiras serão afetadas, ainda que silencioso. Bom, a redação está complicada, mas olha só. O ignorante do Dudu Bananinha, ele parece que não sabe que a razão dos bloqueios à Venezuela não são direitos humanos. Direitos humanos são sempre a bandeira utilizada pelos norte-americanos para cercear economicamente, para tomar as riquezas, para invadir territórios, para dar golpes. O discurso é sempre esse. Aqui no Brasil, já se tem muitos interesses nacionais que estão nas mãos de grupos privados, infelizmente.
E agora, o grande interesse que está em jogo são das Big Techs, que estão ali confluindo, estão tendo interesses muito próximos da extrema-direita brasileira em desmoralizar, desmontar, destruir o governo brasileiro e, sobretudo, o poder judiciário. Porque se virar terra de ninguém, aí, terra sem leis, o que graça é o banditismo dessa gente. Mas, felizmente, estão para nós, né, as barreiras estão muito sólidas. Eles continuam aí nas redes sociais. As sanções dos Estados Unidos. A ficha caiu e Lula abandona Moraes. Olha só, eles estão dizendo que o Lula abandonou Moraes. Aí o Jeguinho Lustroso do Paraná, o outro lá que tem problemas também de Goiás, né, o atropelador também, complicada aquela figura, né, o senhor Gayer. Enfim, todos eles continuam nessa histeria achando que o presidente da República dar as costas para o ministro Alexandre de Moraes. Porque eles enxergam assim, eles não conseguem enxergar a coisa institucionalmente. A coisa não é guerra de compadres, ou acordo de compadres, ou briga de gangues. Nós estamos falando em questões que envolvem Estados soberanos, os Estados Unidos e o Brasil. Então, isso tem que ser tratado com muita diplomacia, muita inteligência, muita racionalidade. O presidente do nosso país, evidentemente, só tomará partido na medida que houver alguma situação concreta posta na mesa. Até lá, compete ao corpo diplomático, às áreas em alto nível desses governos, discutirem aquilo que está sendo debatido nesses corredores aí. Mas até surgir alguma coisa, não tem o que o presidente da República fazer. Se houver algum tipo de sanção ao ministro Alexandre de Moraes, não será uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Será uma sanção contra o Brasil. E aí, como o Brasil reage diante de uma situação como essa? Vai utilizar todas as esferas, todas as medidas possíveis no plano interno e no plano externo. Nós não podemos invadir os Estados Unidos. Nós não vamos declarar guerra aos Estados Unidos. Agora, o Poder Judiciário do nosso país pode estabelecer também uma série de sanções aos grupos que estiverem aqui no nosso país que desobedeçam qualquer tipo de comando em função de interesses vindo de fora para dentro. Por exemplo, tem se ventilado, né, que o Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal poderiam perder contas aqui no nosso país, nos bancos, ou poderiam deixar de viajar em algumas empresas, ou poderiam perder os cartões de crédito. Olha, se isso acontecer, será absolutamente ilegal dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então essas empresas ou serão multadas violentamente ou serão retiradas do ambiente de negócio aqui no nosso país. E detalhe é o seguinte, será que só existem empresas norte-americanas aqui no Brasil que poderiam ter algum tipo de influência? Nós não poderíamos fazer parcerias, acordos bilaterais com outras economias, como por exemplo a China? Então, muita calma nessa hora. Se a gente está achando que é assim, sanciona o ministro e está tudo certo, não vai acontecer nada. Olha, lê do engano dessas criaturas, tá? Eles que se aconselhem lá com o senhor Elon Musk. Trump age como pretenso imperador do mundo ao ameaçar STF, afirma ex-presidente do tribunal. Já comentei com vocês isso mais cedo. Então, gente, olha só, essa situação toda que nós estamos vivenciando no Brasil, ela vai ter um fim, e o fim não está muito longe. A criatura já está há poucas semanas ou meses de ter uma sentença penal condenatória. E como essa sentença penal condenatória ela surgirá da primeira turma do STF, são 5 ministros que estão acompanhando esse processo todo, os recursos também serão impetrados, se houver, para esse colegiado, que já está decidido que é o que tem poder para exercer as sentenças como tem exercido em todos os criminosos do 8 de janeiro. Qual é a condição diferente da figura do inelegível? Por que ele deveria ser julgado por uma outra corte? Então, mais de 1.400 pessoas já foram julgadas pela primeira turma. Então, está na hora agora do senhor Jair, Jair ir embora, mas já ir embora para Papuda, Colmeia, Bangu 8, outra instituição prisional congênere. Quando isso acontecer, essa coisa toda que fica infernizando todos nós nas redes sociais vai dar uma murchada e essa gente vai ter que arrumar um outro conjunto de discursos, porque o que acontecerá é absolutamente nada com a figura presa. Não vai ter transformação nenhuma, não vai ter guerra civil nenhuma, não vai ter intervenção dos Estados Unidos, não vai ter nada, vai ter a criatura na cadeia. Podem escrever isso que eu estou colocando aqui para vocês, tá bom?
Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo portal. Tchau!